Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 66, o versículo 13. Assim está escrito: Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Esse texto retrata quando Deus, falando com o povo de Israel, fazendo um comparativo, assim como alguém que consola a mãe, ou como a mãe que consola, assim ele disse: eu também vos consolarei. Então, a maneira como Deus se apresenta aqui para facilitar o nosso entendimento, dentro de várias figuras, a semelhança de uma mãe que tem o afeto, que traz o conforto e o consolo para a sua criança, para o seu filho. Assim também, Deus é aquele que nos consola. Não que Deus seja mãe, bem entendido. Há um movimento aí dizendo que Deus é mãe e não é pai. Nós encontramos na Bíblia que Deus é pai. Portanto, aqui o que estamos dizendo é um comparativo, assim como a mãe oferece consolo, conforto, proteção e segurança para o seu filho, da mesma maneira, Deus se apresenta a nós na figura como de uma mãe que consola. Não que Deus seja mãe, Deus é pai. Tanto é que aqui em 2 Coríntios, no capítulo 1 e os versículos 4 diz assim: Ele é o Pai das misericórdias e é o Deus de toda consolação. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação com que nós somos consolados de Deus. Então, a semelhança de uma mãe que consola o seu filho, assim Deus consola a cada um de nós também. Então, é a semelhança. E assim também, conforme observamos no Salmo 103, o verso 13, diz-nos aqui que como um pai. Então, as ações de Deus mostrando o seu cuidado para cada um de nós. No Salmo 103 está escrito assim: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, a maneira como Deus apresenta-se para facilitar o nosso entendimento é a semelhança como de uma mãe, quando o filho precisa de um consolo, um conforto, uma proteção. Deus se apresenta para nos consolar, nos confortar e nos proteger. Como um pai, ele se compadece de nós. O pai compadece dos seus filhos pelo cuidado, o carinho que tem, abre mão de muitas coisas para suprir os filhos. Assim Deus também se compadece daqueles que o temem. Então nós somos alvos da compaixão de Deus, semelhança de um pai. Mas em Deuteronômio, no capítulo 32, os versículos 11 e 12, o próprio Deus, falando a Israel através de Moisés, disse a semelhança do que ele se apresentou naquela oportunidade. 11 e 12. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Deus é aquele que transporta o seu povo de um lugar para outro, como se estivesse levando sobre asas como de águias, com toda a segurança, com toda a proteção, voando sobre as alturas. Este é o cuidado de Deus. Aqui mostra-se como uma águia que nos leva
sobre as suas asas. Comparativo com a mãe, que nos consola. Comparativo com o pai, que se compadece de nós. Comparativo com a águia, que nos leva sobre as suas asas, com proteção e segurança. Mas também encontramos ainda em Ezequiel, no capítulo 34 e o versículo 12, onde está escrito assim, Ezequiel 34 e 12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia da nuvem e da escuridão. Deus apresentando-se aqui como pastor, que apacenta, que cuida das ovelhas, que vai em busca delas, para oferecer segurança, proteção, livramento e conforto. Então Deus apresenta-se aqui como pastor. O comparativo é de um pastor que traz as ovelhas no seu braço e ele diz que buscará as suas ovelhas. Olhando agora para Tessalonicenses, nós encontramos que Paulo disse, no cuidado que tinha com aqueles irmãos, que ele vos trouxe a eles, ou seja, que ele era para aqueles irmãos como uma ama que amamenta, alguém que dá o suprimento necessário para os filhos. Então aqui, em 1 Tessalonicenses 2, e o versículo 7, ele diz assim: antes fomos brandos como entre vós, como a ama que cria seus filhos. O comparativo, Deus também é aquele que, como uma ama, ele nos alimenta com a sua presença, nos alimenta com o seu poder, nos alimenta com a sua graça, com a sua misericórdia. Há tantas coisas com as quais Deus nos alimenta. E é por isso que ele promove em nós o crescimento que precisamos para estarmos entronizados e concordes com a sua vontade para entender o que Deus espera de cada um de nós. Então, como uma ama que nos amamenta. E o versículo bem conhecido, quando Jesus, diante de Jerusalém, ele chorou diante daquele povo, mas deixou registrado uma palavra que ele disse, está em Mateus 23 e 37. Está escrito assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então, a semelhança de uma galinha que no dia do perigo abre as asas e ampara e protege os seus pintos debaixo da asa. O Senhor Jesus disse que estava para fazer isto com Jerusalém, mas eles não quiseram, eles rejeitaram e, portanto, sofreram grandes derrotas porque não aceitaram a oportunidade que Jesus lhes ofereceu de agregá-los, de ajuntá-los junto a si. Eles procuraram viver à sua maneira, dispersos, e dispersos continuaram por muitos séculos, até pouco tempo, quando receberam a oportunidade de voltarem à sua terra. Mas Jesus já havia dito que queria ajuntá-los como a galinha ajunta os seus pintos, mas eles não quiseram. E por fim, nós encontramos lá em Isaías, no capítulo 62, e o versículo de número 5, está escrito assim: porque como o mancebo se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo que se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Então Deus, a semelhança de um noivo, é aquele que se alegra com a noiva.
Nós, à luz da Bíblia, somos comparados à noiva de Cristo. E ele, como noivo, se alegra conosco. Ele é a razão da nossa alegria. Então, vimos aqui algumas figuras comparativas pelas quais Deus se apresenta a nós, trazendo a lição do que elas representam. Por exemplo, como a mãe que nos consola, nos conforta e protege, como um pai que se compadece de nós, como a águia que nos transporta sobre as suas asas em segurança, como um pastor que nos apacenta diante da sua presença em meio a perigos, mas ele oferece a segurança, como a ama que nos amamenta. Assim nós somos alimentados com a palavra de Deus. Como a galinha que ajunta os seus pintos, assim o Senhor quis ajuntar Jerusalém. Portanto, o desejo de Deus é nos ajuntar debaixo de si para estarmos próximos a Ele. E sétimo, ele apresenta-se como um noivo que traz alegria para o nosso coração. Então, que possamos pensar e meditar nestas representações pelas quais se revela o amor, o cuidado, a graça e a misericórdia de Deus para prover a cada um de nós o necessário que precisarmos, seja o consolo, seja a compaixão, seja a proteção, seja o apacentar, seja o amamentar, seja o ajuntamento ou a alegria que tanto precisamos. Tudo isto nós encontramos em Deus, a maneira como Ele se apresenta diante de nós. De que maneira o Senhor Deus está apresentando-se a você no dia de hoje? Pensa sobre isto, reflita. Quantas vezes parece que estamos deixados de lado e, de repente, Deus se manifesta em uma destas maneiras e se apresenta a nós, e percebemos a sua presença e recebemos o seu cuidado e o glorificamos agradecidos, porque Deus continua cuidando do seu povo, a semelhança de uma mãe, a semelhança de um pai, a semelhança de uma águia, a semelhança de um pastor, a semelhança de uma ama, a semelhança de uma galinha, a semelhança de um noivo. Tudo isto trazendo-nos lições e oportunidades de saber que o cuidado de Deus é amplo, é seguro e é permanente para a vida de cada um de nós. Reflita e pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.